Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, o horário que vocês estiverem me ouvindo. Nós vamos para a segunda aula de História da Técnica e da Tecnologia e hoje nós vamos entrar em alguns conceitos, tá? Vamos entrar e pensar um pouquinho o que a gente pode pensar sobre história da tecnologia, o que é tecnologia. Então vamos lá. Então a gente olhou brevemente na aula passada sobre como julgar a tecnologia, começou a falar sobre isso, a gente vai perceber hoje, então, diversas formas de perceber a tecnologia, como que a gente pode perceber a tecnologia, autores que pensam de forma diferente, visões de mundo diferente com relação à tecnologia, né? Como é que a gente vai julgar a tecnologia é ruim, é neutra, como que é? Como que é isso? Tá? Então a gente vai olhar para isso. Uma das coisas que a gente precisa entender, primeiramente, é que a palavra tecnologia que a gente tem hoje é uma palavra historicamente recente, né? Ela vem da raiz da palavra grega tekne. E tekne, que a gente traduz às vezes como técnica, né, simplesmente, significa alterar o mundo de forma prática. Então você olha uma rocha, uma pedra, e você esculpe ela para fazer uma ferramenta, para fazer uma faca, por exemplo. Né? E aí você tem um rastelo que você mexe a terra, né, deixa a terra mais fofa ali para você plantar e isso aumentar a produtividade. Então, muitas vezes, essa técnica, essa alteração, então, do mundo de forma prática, ela tem esse intento de facilitar o trabalho. Isso historicamente, é isso que acontece. Né? Então, você vai caçar com as suas mãos, com as suas próprias mãos, né, fica mais difícil. Então, você pega e produz uma técnica, você produz uma ferramenta, e aí isso se torna muito mais fácil. Então, é isso que vem a origem tecné, né, essa palavra tecnologia que a gente tem hoje. Então, se juntou essa tecné com a logia, quer dizer, logia é o estudo. Então, a gente tem aí o estudo da técnica. A gente olha para a técnica que a gente tem, né, para a ferramenta que a gente produziu, e a gente vai pensar como que a gente pode aperfeiçoar isso. Em questões de design, questões de eficiência daquela ferramenta, né, como ela pode se tornar melhor, e aí funde isso, surge, né, essa palavra tecnologia. Ela não existia na antiguidade, ela é uma palavra recente que surge a partir da Revolução Industrial, principalmente, né, que eles olham para as máquinas e não dá mais para dizer que aquilo é simplesmente técnica, né, aquilo evoluiu, se estudou, né, então uma máquina a vapor é um estudo, como que eu vou produzir energia de uma forma extremamente eficiente. É por isso que a gente tem um salto de produtividade com a Revolução Industrial. Teve um aperfeiçoamento das técnicas que vinham de geração de energia anteriormente. Né? Então, aí a gente vai aprofundando esse conceito de tecnologia e a gente chega digamos, numa definição, né, que é essa aqui. Compreender o encadeamento de grandes circunstâncias sociais que ora favoreciam, ora prejudicavam o esforço humano em desenvolver seus artefatos e modificar o mundo ao seu redor, garantindo-lhes assim melhores condições de vida. Essa é a definição, então, melhor de tecnologia. E aí a gente pode olhar para a Idade Média, a gente pode olhar para a Idade Moderna e ver de que forma isso foi bem aplicado ou mal aplicado. Não quer dizer que a gente está hoje, né, na ponta do progresso, e a gente critica esse conceito de progresso, né, mas a gente olha, estamos, né, no ápice da evolução tecnológica, e então a gente olha para o passado, olha para a Idade Média e fala, eles não sabiam fazer tecnologia, eles faziam tecnologias muito ruins, viviam uma vida miserável. Não, mas a gente olha e vê como que eles usavam a tecnologia naquele contexto. Qual que era a visão deles, a cosmovisão deles por trás, para eles, por exemplo, produzirem uma tecnologia, criarem uma tecnologia. Né? Então a gente vai ver que quando a tecnologia ela tenta fazer isso, produzir uma melhor condição de vida, e tentar abranger o máximo possível de pessoas pensando no bem comum, você tem uma boa tecnologia. Quando você olha uma tecnologia, não, eu quero essa tecnologia para mim, nem me interesso por outras pessoas, pelo bem do planeta e tal, a gente acaba tendo uma má tecnologia, porque na verdade ela vai atingir nós de volta. Né? Os malefícios dessa tecnologia ruim vai nos atingir de volta. Por exemplo, poluição. Então eu pego um carro aqui, uso, né, abuso, produzo poluição, e porque não tem problema, né? Eu estou na minha casa aqui e tal, e não respiro esse ar, né? Mas aí a gente vê que causa poluição, causa problemas, né? Até o nosso plástico que a gente usa causa problemas para o mundo. Então, por isso que a tecnologia, ela estudar a história da tecnologia, entender até
né? Como que a gente chegou na produção de um carro, como que foi possível produzir um carro numa sociedade, né? Qualquer sociedade que a gente conseguiria produzir isso, precisou ter algumas circunstâncias sociais, né? Isso é interessante, tem esse Nagram Viewer do Google Books, onde eles colocam fazem uma busca dentro dos livros da Google que são escaneados pelo Google, né? E aí você consegue digitar algumas palavras, fazer algumas buscas e ver a quantidade de vezes que se repetem essas palavras que aparecem nesses livros. Então aqui tem um exemplo, né? Então Frankenstein, Albert Einstein, Sherlock Holmes, e aí você vê, claro, que vai aumentando isso, né? Então, Albert Einstein, com certeza, né? Ele não existia antes de 1900, então não aparecem citações dele anteriormente, ali que a gente vê a linha azul no gráfico, né? Então, eu fiz esse teste. Aqui está dizendo o que compõe, né? O Google Books, a quantidade de livros que são, isso já é antigo, tem muito mais, né? Livros escaneados, né? Só para ter uma ideia, ali 2010, se não me engano, que foi feito esse gráfico aqui, né? A gente tem 129 milhões de livros publicados, mas foram escaneados pelo Google 15 milhões de livros, né? E aí a gente, claro que para a língua inglesa, que normalmente tem mais, a gente tem aí uns 5 milhões de livros que são analisados. Então, a gente testa, vamos fazer o teste. Eu fiz esse teste com essa palavra technology, né? Que vai aparecer mais. A gente vê ali que, claro, que antes do século XIX, quase que não aparecia, praticamente. Porque essa palavra, na verdade, ela surge, tecnologia, surge no século XIX, ou século XVIII, na verdade, mas ela se torna bastante comum no século XIX. Inclusive, tem uma instituição de estudos, uma instituição acadêmica que vai levar esse nome pela primeira vez, o MIT, Massachusetts Institute of Technology. É a primeira vez, ele é fundado em 1800, década de 1850, e ele é a primeira instituição a levar essa palavra technology, tecnologia. Então, claro, a gente pode observar nesse gráfico que tem um salto ali entre a década de 1940 e 1960, né, exatamente o período que vai após a Segunda Guerra Mundial, e a gente tem a Guerra Fria, né, então com certeza tem um salto, e claro que nas décadas seguintes vão só aumentando isso, a quantidade de vezes que aparece. Né? Então esse gráfico é interessante para a gente ver, né, isso, o interesse. Quer dizer, não tinha tecnologia antes disso? Não tinha tecnologia antes lá da palavra surgir? Existia. E isso que é um dos erros mais comuns que se cometem quando a gente fala de tecnologia, que a gente às vezes pensa que tecnologia é só tecnologia moderna, né? Só máquinas a vapor, aviões, os celulares e tal, isso que a gente coloca como tecnologia. A gente olha lá para o passado e não, aquilo não é tecnologia. Né? Uma catapulta não é uma tecnologia. Mas isso é um erro, né? Não é porque a gente não existia a palavra antes que ela não existia. A gente vai ver essa diferença entre técnica e tecnologia. A gente precisa pensar nisso, e a gente vai pensar. Então, o que a gente tem? Assim, vamos pensar num contexto onde a gente pode colocar essas palavras técnica e tecnologia. Então, a gente tem técnicas, quer dizer, modos de fazer as coisas, né, maneiras de serem feitas. Então, a técnica daquela pessoa, a gente até falou isso hoje, né? A técnica daquela pessoa é impressionante, até para um jogador de futebol, né? A técnica daquele jogador é impressionante. Então, a gente fala técnica normalmente com um sinônimo de habilidade, né? Então, a gente tem, mas técnica também são implementos e artefatos, né? Estão relacionados a isso. Né? Então, uma pessoa que faz uma espada, ele produz uma espada, e isso é uma habilidade, né, cultivada em alguns lugares, ainda existe até hoje, né, mas pensa mais, será mais comum na Idade Média, né, lá no Japão. Então, eles produziam uma espada, tinha segredos para a produção disso. Né? Poucas pessoas conseguiam fazer isso. Mesmo lá, o sapateiro, né, poucas pessoas dominavam a arte de fazer isso. Né? Então, ele tinha essa técnica apurada. E aí a gente vem a tecnologia. Tecnologia, então, na verdade, a gente precisa entender tecnologia como mais do que simplesmente o aparelho. Tá? Eu quero, nessa disciplina, que vocês tirem da ideia de que tecnologia é igual a aparelhos eletrônicos, por exemplo. Não, a tecnologia é maior do que isso. Ela envolve, por exemplo, todo um sistema, né, todo um contexto social. Olha aqui, que eu coloquei aqui. Né? Então, se você tem um contexto social, por exemplo, para você produzir computador,
teve que ter uma infraestrutura lá social nos Estados Unidos, no caso, né, onde surgiram. Você tinha institutos de pesquisa. A tecnologia, então, ela está nesse contexto social. Eu estava falando do Vale do Silício. Normalmente, a gente olha para o Vale do Silício e a gente pensa que surgiu do nada lá o Vale do Silício. Não, teve um grande investimento por parte do governo americano de criar infraestrutura lá, criar toda a infraestrutura, né, desde estradas e tal, né, criar um bairro mesmo, uma cidade, que era no deserto mesmo, né, e criar também universidades, ou Caltech, por exemplo, outras universidades. Então, isso fomentou, atraiu pessoas a virem lá. Então, a gente olha lá para aqueles mitos, né, que o cara criou o computador na garagem, né, mas a garagem dele estava lá num lugar bem específico, né, no Vale do Silício. Então, a gente precisa olhar, a tecnologia é mais do que simplesmente os nossos aparelhos eletrônicos. Quando você olha para um aparelho eletrônico, quando você olha para um celular, você está olhando para mais do que simplesmente esse aparelho eletrônico. Você está olhando para o contexto onde ele foi produzido. Por que não foi produzido no Brasil? Por que não foi surgido no Brasil? Né? Não foi esse aparelho celular, ele não foi concebido, produzido aqui no Brasil? Porque a gente não tem uma tecnologia tão avançada, a gente não tem institutos de pesquisa tão avançados para produzir isso. A gente vê agora a vacina, né? Vacina é uma tecnologia que juntou com hoje a gente fala até de tecnociência, né? Junta a tecnologia com a ciência e produz coisas aí impressionantes. Então a vacina é isso. Então você tem lugares que investiram absurdamente em pesquisas científicas e aí eles podem ir lá e fazem essas vacinas. Né? Então a gente pode conseguir copiar, né? E mesmo assim, até para copiar e para produzir essa vacina que já foi criada ainda exige bastante. Então é isso que eu quero, né? A tecnologia como uma coisa maior. Decidir que tipo de tecnologia desejamos. Mantendo o discurso de que a tecnologia é neutra, lembra a gente falou na última aula sobre neutralidade da tecnologia? Então, manter esse discurso que a tecnologia é neutra favorece a intervenção de experts que decidem o que é correto, baseando-se em uma avaliação objetiva e impede, por sua vez, a participação democrática na discussão sobre planejamento e inovação tecnológica. A gente não pôde decidir que, por exemplo, ia ser investidos na produção de vacina tanto. Né? A gente não decide se uma hidrelétrica vai ser construída. Simplesmente por quê? Porque a gente colocou na mão, nós temos uma democracia representativa. Né? Então a gente delegou isso para os nossos representantes. Eles decidem. Tá? Então vão lá, decidem e fazem construções, às vezes obras faraônicas que custam milhões, até bilhões de reais, e a gente não vê, e talvez aquilo não fosse tão necessário, ou não precisasse ser produzido daquela forma. Né? Então, a hidrelétrica é uma discussão que se tem bastante, né? Que a gente podia ter construído pequenas hidrelétricas ao longo do rio, né? E seria mais barato e a geração de energia ia se pagando, né? A hidrelétrica. Né? Então, foi construída dessa forma. Por quê? Porque a gente fala, não, tecnologia é neutra, deixa lá que eles decidam. Né? Vamos ter uma usina nuclear? Tudo bem, né? A gente não decide. Então, a gente precisa parar de achar que a tecnologia é neutra. E a gente vai ver exemplos como a tecnologia no nosso dia a dia não é neutra. Isso aqui é importante. Quando eu falei lá que a tecnologia ela tá dentro de um contexto, a gente precisa pensar nisso aqui. Ó. A tecnologia engloba tanto o seu aspecto cultural, que inclui metas, valores e códigos éticos, assim como possui um aspecto organizacional, que abrange economias, atividades industriais, profissionais, além de usuários e dos consumidores. Tá? Então, a tecnologia também ela não é uma mercadoria que se compra e se vende. É um saber que se adquire pela educação teórica e prática, e principalmente pela pesquisa tecnológica. O mesmo exemplo do Vale do Silício, não surgiu da noite para o dia. Se teve uma visão por trás, né, e as pessoas apoiaram, com certeza, né, essa construção, surgimento, né, do Vale do Silício. A gente pode pensar outras cidades, outras tecnologias que foram surgindo, né, ao longo dos anos. Mesmo a gente vai ver para surgir a prensa de Gutenberg, tinha que ter valores, né, tinha que ter metas ali naquela sociedade, porque se a sociedade não valorizasse, por exemplo, o livro, lá
na Europa, não ia ter feito sucesso, né? Não ia pegar, a gente fala nesse termo, não ia pegar, não pegou. O cara criou lá as tecnologias dos livros, não pegou, as pessoas não queriam ler livros, né? Mas não, pelo contrário. Então, nenhuma tecnologia é neutra. Por trás tem valores, metas e está ali relacionado num contexto cultural. Então, por isso que a gente não pode achar que a tecnologia também é uma mercadoria que a gente compra ou vende, que a gente não precisa investir em ciência e tecnologia aqui no Brasil, porque a gente compra de fora. Não é bem assim. A gente sabe agora o exemplo gritante da vacina, né? A gente quer comprar e tem um monte de empecilhos, é difícil. E os países lá, né, que já investiram em ciência e tecnologia, já estão há um longo tempo. Países extremamente desenvolvidos tecnologicamente, como Israel, já está lá com 80 para cima de porcentagem de pessoas vacinadas, porque eles investem em ciência e tecnologia. Inclusive, né, Israel é um dos países que mais investe em ciência e tecnologia no mundo, né, se você for ver. E esses países, então, eles investiram, eles rapidamente desenvolvem uma vacina, rapidamente. Então, o desenvolvimento em ciência e tecnologia, ele acaba trazendo o quê? Conforto, uma vida melhor para as pessoas que estão ali naquele país, né? Então, a gente tem que investir em ciência e tecnologia. E é a longo prazo, não é assim, tá bom, agora vamos começar a investir, coloca lá o dinheiro. Não, é a longo prazo, né? A hidrelétrica de Itaipu demorou décadas para ser feita. E hoje a gente colhe os frutos. Realmente teve alguns problemas e tal, continua tendo alguns problemas, mas a gente está colhendo fruto dessa tecnologia. Hoje ela é imprescindível. Como eu disse, ela poderia ter sido construída de outras formas e tal, mas a gente tem a necessidade energética, né? E é uma energia limpa e tal. Então, a gente podia ter construído outras formas, mas a gente precisaria ter construído de qualquer forma. Poderia estar em maus lençóis, né, na geração de energia se não fosse essa hidrelétrica. Então, assim, como julgar a tecnologia, neutralidade, se ela é boa ou se ela é má, como que a gente vê a tecnologia? Então, eu aqui desenho um mapa de posições típicas sobre a tecnologia, tá? Então, eu vou desenhar posições pessimistas, otimistas aqui para vocês verem, até vocês podem se colocar nesse mapa. Vocês podem pensar, onde que eu fico, onde que eu me encaixo, qual que é a minha opinião, né? Você tem uma opinião com relação à tecnologia, com certeza, e aí você pode se encaixar e ver que não existe uma opinião, só essa opinião que vale e tal. Não, você vê que tem muitos pontos aí diferentes, né, de vista. Então, primeiro a gente começa a desenhar uma linha aqui nesse mapa, uma linha horizontal, depois eu vou fazer uma linha vertical. Mas, então, essa linha horizontal, a gente tem de um lado a visão do determinismo tecnológico e de outro o determinismo social. Basicamente, o determinismo social ele acredita que a tecnologia é determinada, então a gente não tem muito o que fazer de barrar o desenvolvimento tecnológico, porque ele vai acabar surgindo. Se a gente pensava, né, que os computadores e a internet iam levar a inteligência artificial, não tem o que a gente fazer, né? Vai acontecer isso, né? Então a gente só tem que tentar amenizar os problemas e tal dessa invenção tecnológica, né? Se a gente imagina que a inteligência artificial vai levar uma superinteligência que vai ultrapassar a inteligência humana, a gente tem que fazer o quê? Tem que tentar amenizar isso, achar formas de reverter os problemas que isso pode causar, né? Mas não tem opção, né? Vai vir a tecnologia e pronto. Aí as tecnologias são inventadas, né, mesmo que a gente queira ou não. Aí do outro lado a gente tem um determinismo social, que é assim, a sociedade ela determina a tecnologia. Então, mesmo que surja uma tecnologia que ela nem sabia, não queria, por exemplo, eu vou citar o exemplo da bicicleta, mas tem vários exemplos, né? Mesmo um carro, as pessoas vão pegando e vão falando o que elas querem, né, naquele carro. Então, eu quero ar-condicionado, eu quero um conforto maior e tal, né? Eu quero, sei lá, multimídia dentro do carro. Então, eu vou modificando essa tecnologia. Então, esses são os proponentes do determinismo social, né, que a sociedade pode determinar. No meio tem um meio termo aí, que é chamado moldagem social, que vai dizer depende. Né? Algumas vezes você recebe uma tecnologia e a gente não pode fazer nada, e outras horas tem momentos que a gente vai modificando essa tecnologia. Então, depende, essa posição vai olhando caso a caso as tecnologias. Então tem um exemplo aqui que normalmente se coloca, né, que o determinismo social fala: armas não matam pessoas, pessoas que matam
pessoas. Né? E ali o meio termo é, armas não matam pessoas, mas com certeza elas tornam o ato de matar muito mais fácil, né? A maldade social. Então, veja bem, né? Veja bem. E aí a gente tem uma linha vertical, que é, de um lado você tem os otimistas, os tecno-otimistas, e do lado os tecno-pessimistas. Tá? Então, o tecno-otimista, ele vai achar que a tecnologia traz o paraíso para a Terra. A tecnologia traz coisas só boas. Que maravilha, né? A gente tem ar-condicionado, que maravilha a gente chegar em casa e ter internet das coisas, que a gente pode só dizer, né? Falar, acenda a luz, né? Ligue o ar-condicionado, sei lá, faça qualquer coisa, toque música, né? Você pede para a Alexa, toca música, ela toca música, enfim, né? E então é uma maravilha. A tecnologia só traz realmente a maravilha, né? E, e o tecnopessimista, ele vai dizer, a tecnologia traz o inferno, né? A tecnologia traz só coisas ruins, pessimista mesmo, né? Então, só que assim, a gente tem que olhar que isso são nos extremos. Você tem várias gradações, né? Como ninguém é lá nem extremamente de direita, às vezes tem, né? Mas tem várias gradações da pessoa se considerar de direita, várias gradações da pessoa se considerar de esquerda, é a mesma coisa os otimistas e os pessimistas, né? Você tem extremos otimistas e extremos pessimistas, mas tem gente também, né? Olha, eu sou um pouco pessimista, né? Mas eu sou mais para pessimista, né? Mas eu acho que tem algumas coisas aí na tecnologia interessantes. Mesmo tecno-otimista, né? Sou extremamente otimista, né? Eu só vantagens, mas tem também o otimista, né? Olha, veja bem, né? É muito bom a gente ter um celular, mas também produz poluição, né? Depois tem que jogar a bateria fora. Então, eu vou cuidar para não ficar trocando celular todo ano, vou cuidar para descartar num lugar correto essa tecnologia, né? A tecnologia traz coisas boas, mas tem também coisas ruins. Então, por isso que aí tem o bem do centro mesmo, né? Ali da ambiguidade tecnológica, que é a pessoa que então vai dizer que depende. Né? Então, você vai olhar para uma tecnologia e vai pesar os pontos otimistas, os pontos positivos e os pontos negativos. Por exemplo, eu já citei aqui a hidrelétrica. Né? Então, vamos ver que pontos negativos que a gente tem na hidrelétrica. Então, causou um impacto ambiental, expulsou algumas pessoas dali da região, etc. Mas tem mais pontos positivos do que negativos. Né? Gera energia limpa, a gente pode cuidar para como a gente com o impacto ambiental, né, para diminuir e tal, criar institutos, né, ambientais para cuidar disso. Então acaba tendo mais pontos positivos, né? Então a gente fica assim mais ou menos o nosso gráfico aqui das posições tecnológicas e a gente pode colocar aqui ou se colocar nos lugares aqui específicos. Né? Então, por exemplo, esse autor ele é determinista tecnológico, Jacques Ellul, e mais pessimista. Né? Então, ele estaria ali no quadrante inferior, esquerdo, né? Determinismo tecnológico e mais pessimista. Nesse livro, ele é um sociólogo francês, bem importante nos estudos de história, de tecnologia em geral, né? Ele tem esse livro chamado The Technological Society, que na verdade no original é a sociedade, se refere à sociedade técnica, porque ele não gostava inclusive dessa palavra tecnologia, ele só usava técnica, né? Porque ele fala que essa palavra tecnologia nos remete realmente a só o aparelho, né? Ele fala técnica como uma coisa maior, mais ampla. Né? Então, quando a gente fala de um aparelho, a gente está falando também do seu contexto social, né? De como as pessoas pensam aquela tecnologia naquela sociedade. Então, ele estaria aqui, mais pessimista. Ele não é contra a tecnologia, não quer que acabe a tecnologia, mas ele é um pouco pessimista que se a gente vai conseguir, por exemplo, reverter os problemas tecnológicos, né? Devastação ambiental, o problema mesmo de tirar nossa liberdade, de nos mudar nossa mente até, né? Que ele viveu, escreveu ali, principalmente antes do advento da internet. Né? Mas muitos autores vão falar hoje dos problemas, a gente vai falar depois também, lá para frente, dos problemas que a internet causa, inclusive na nossa mente. Né? Tem muitos problemas. Então, como que a gente vai
reduzir esses problemas, né? Então, esses autores vão discutir, o Jacques Ellul vai discutir. O Marshall McLuhan, né, um norte-americano, e ele vai, acho, se não me engano, ele é canadense, na verdade, norte-americano, né? O Canadá está na América do Norte. E ele é determinista tecnológico, mas ele é um pouco mais otimista. Tá? A gente vai ver aqui um exemplo dele já já. E o Ray Kurzweil é extremamente otimista, ele trabalha na Google, ele é um inventor, ficou milionário com suas invenções, tem o teclado Kurzweil, que foi ele que inventou, considerado um dos melhores teclados de música, né? E ele também é extremamente otimista, então ele é proponente de um movimento chamado transhumanista, onde ele acha que a gente precisa, o ser humano precisa usar a ciência e tecnologia para transcender a natureza humana, porque ele cria um termo chamada singularidade da inteligência artificial, e ele até fez uns cálculos mostrando quando que a gente vai atingir a singularidade, quer dizer, quando que a inteligência artificial vai ultrapassar a inteligência humana. Aí ele fala lá 2040, se não me engano, vai fazendo os cálculos lá com a lei de Moore e tal, né? Lá por 2040, a inteligência artificial vai ultrapassar a inteligência humana. O que a gente tem que fazer? A gente não pode, como que fala aquela frase, não pode que o inimigo junte-se a ele, né? Então, ele fala algumas coisas de usar tecnologia, por exemplo, o ser humano ou baixar a mente para o computador, né? Tem filmes aí que falam sobre isso, aquele Transcendência, né, que eu já citei aqui, e outras formas, né, de ir colocando chip na mente e tal. São possibilidades que vai se falando, esse movimento transhumanista. Não é tão comum aqui no Brasil ainda, mas tem várias pessoas que estão estudando isso. Então, eles são otimistas com a ciência e tecnologia, às vezes otimistas até demais, né? Mas como eles estão aqui nesse lado de determinismo tecnológico, eles falam, não tem o que fazer, tem que aceitar. Do outro lado, você tem movimentos, então, por exemplo, em inglês, né? Social Construction of Technology, que é construção social da tecnologia, que eles vão falar, esse Scott, né? Vão falar que toda a tecnologia é construída socialmente. Então, a sociedade determina o que ela quer com relação a essa tecnologia. Ali outro grupo, mais para o extremo, assim, a Social Shaping of Technology, que a tecnologia é moldada socialmente, né? A gente pode pegar qualquer tecnologia e moldar a nosso bel prazer, né? Nossas vontades. Então, a gente vai ver exemplos disso. E aí tem, digamos assim, mais ou menos no meio, só para ilustrar como a gente pode colocar nesse gráfico programas, seriados, não só livros, né, posições filosóficas, mas também seriados. Então, por exemplo, ali também eu coloco aqui o Black Mirror como extremamente, né, pessimista, né, e também determinismo tecnológico. E aí eu coloco o Senhor dos Anéis ali, o Tolkien, né? Parece que, como assim o Tolkien escreveu sobre tecnologia? Sim, escreveu bastante. Né? Se você analisa, isso eu posso um dia falar e tal, sobre isso mais profundamente, até escrever artigos sobre isso, né? A visão tecnológica de Tolkien, onde ele falava que eram 3 coisas principais na obra dele inteira, desde lá do Hobbit, do Silmarillion, todos os contos, inclusive Senhor dos Anéis, a visão dele era 3 coisas, era a morte, a visão de morte, né, a visão do poder, né, e a máquina, que ele chamava, né, que é a técnica, a tecnologia. Eram essas 3 coisas principais que o Tolkien estava abordando em toda a sua obra. Então você pode ver isso. Se você lê Senhor dos Anéis com esses olhos da filosofia da tecnologia, eu li ano passado e eu fiquei impressionado, eu reli, né, com essa visão. Quero olhar para pegar as partes da divisão tecnológica. É impressionante a quantidade que tem. O próprio anel é um artefato, ou um anel, né, que a todos domina, é um artefato tecnológico. Né? Foi construído, produzido, e a ideia é controlar as outras pessoas. Né? Te dá habilidades mágicas também, né, da invisibilidade, mas é um artefato tecnológico. Inclusive, a magia tem muita relação com a ciência e tecnologia também. Né? Essa ideia de dominar a natureza, dominar as coisas, é bem da magia, da ciência, da tecnologia. Então, o Tolkien, ele fica ali no meio termo. Às vezes ele parece que ele é pessimista, né? Mas como a gente pode ver no Senhor dos Anéis, né?
tem um bom uso da tecnologia e a gente acaba fazendo a diferença. Algumas vezes a gente vai ter que destruir essa tecnologia. Desculpa o spoiler, né, mas é isso que acontece com o anel, né? O anel tem que ser destruído. Essa tecnologia ela não pode ser usada, né? Algumas pessoas tentam usar, algumas pessoas sugerem ali no Senhor dos Anéis, vamos usar, né? Vamos usar para o bem essa tecnologia, mas essa tecnologia ela é tão deturpada, ela não é neutra, né? Ela é tão produzida para fazer as coisas do mal que não tem como você desfazer, né, isso. Então você tem que destruir. Aí o pessimismo um pouco, né, do Tolkien. E ali, um livro que é mais determinista social, esse livro tem na nossa biblioteca, Filosofia da Tecnologia, a gente vai ler um capítulo desse livro, é bem interessante, os livros todos os autores são 4 autores holandeses, mais recentes, assim, que tentam colocar o contexto mais atual, né, da engenharia e tal, é bem voltado para a engenharia, esses textos, então são bem interessantes. E eles veem essa visão de que a gente pode modificar a tecnologia, né? A gente pode olhar para a tecnologia, ou às vezes algumas tecnologias nem produzir, né? Que vão ser muito ruins, né? Deixar não, essa tecnologia, ou a gente não entende ainda muito bem, né? Por exemplo, essa questão de vamos baixar a nossa mente para um computador. A gente nem entende ainda como que é a nossa inteligência, como funciona a inteligência humana, né? E muitas pessoas vão falar que a gente precisa do nosso corpo para ser humano, né? A gente precisa do toque, a gente precisa da presença. A gente vê agora, né, nessas lives, assim, né, nessas aulas à distância, que a gente falta alguma coisa. Então a gente precisa do nosso corpo. Então, talvez a gente nunca consiga ser seres humanos se a gente baixar a nossa mente para o computador. Então, ó, o determinismo tecnológico, lá, exemplos mais, que é exatamente do McLuhan que eu citei, né? Não necessariamente é uma visão negativa, né? Então, o McLuhan, ele não é pessimista, ele acredita no determinismo tecnológico, mas ele não é pessimista. Vejam aqui, né, o exemplo da prensa mecânica, né? Ela modificou a vida das pessoas. As pessoas passaram a ler de forma diferente, né? Como eu disse na aula passada, as pessoas ainda liam ou ouviam as histórias de forma mais comunitária, e a partir dos livros elas agora vão ler de maneira mais individual, né? Então, o McLuhan ele fala isso. As tecnologias, particularmente as de comunicação mídias, são consideradas como a causa principal de mudanças na sociedade. Pensa isso de Gutenberg a Zuckerberg, né? Agora, né, que a gente tem aí o Facebook, como tem mudado, né, o WhatsApp, como tem mudado a maneira como as pessoas se comunicam, né? Então, é inegável isso. E o McLuhan também ele falava que o meio é a mensagem. Uma frase dele bem típica dele, bem comum dele, né, de que você nem precisa olhar para dentro, para o contexto, para as mensagens que estão lá dentro, por exemplo, de um Facebook. Você não precisa ir lá olhar. Mas a forma como é concebido o Facebook, né, a forma como é gerido o Facebook, a gente já sabe como que as pessoas pensam lá dentro. Né? A gente já sabe como que as pessoas se comunicam. Né? Então, você olha para um WhatsApp, você já sabe que são mensagens curtas, você não pode gravar um áudio, igual numa conversa, às vezes você vai conversar por telefone com a pessoa, você fica lá 20 minutos conversando com a pessoa. Então, o áudio, você não pode gravar um áudio, né, de, sei lá, 5 minutos. Né? Você grava um áudio de 5 minutos, as pessoas, ô louco, gravou um podcast aí? Né? Não, então você tem que ser áudios curtos, né, mensagens curtas. Né? No Facebook, as pessoas, escreveu textão. Você não pode escrever um texto muito longo. Não é feito. Twitter, né? Você tem lá tantos caracteres. Então você já sabe, a comunicação vai ser assim. Né? Tá mudando a nossa comunicação por causa dessas plataformas. Né? Às vezes eu entrei esses dias num site para ler uma notícia e tinha lá, se você não tem tempo, né? Até brincando assim, naquele meme, sem tempo, irmão. Aí os tópicos da matéria. Então você não precisa ler todo, né, gastar ali 5 minutos lendo toda aquela matéria do jornal. Né? Você já tem o resumo lá em cima, porque você sem tempo, irmão. Né? Você tá usando, é até irônico, né? Você gasta 4 horas nas redes sociais por dia e você não tem tempo, às vezes, para ler uma notícia, né, inteira. É isso que é. O meio é a mensagem. O meio está nos dizendo que as pessoas estão tendo leituras mais desatentas, estão, às vezes, mesmo sendo bastante rasas, né, nas suas opiniões e nas suas leituras. Então,
dependendo dos meios que a gente recebe as informações, a gente recebe de forma diferente, né? Uma própria notícia. Uma notícia publicada num jornal de papel é muito diferente da mesma notícia publicada num jornal online, cheio de hiperlinks e tal, né? Ou publicado ou mesmo na TV ou no YouTube. A mesma notícia. Né? Então, você imagina assim se tivessem todas as tecnologias que a gente tem hoje quando foi soltas as bombas nucleares lá, né? A bomba de Hiroshima e Nagasaki. Então, no jornal, no rádio, você ia ouvir a descrição, né, daquela bomba que parecia um cogumelo e tal, né? E aí você vê a imagem no jornal ali mesmo, preto e branco, naquele jornal impresso em preto e branco e tal, você tem uma imagem. Agora pensa você assistindo isso ao vivo, digamos, se a gente pudesse, né? Aconteceu, Notre Dame estava pegando fogo e a gente estava assistindo ao vivo. Né? Muitas pessoas lá em 2001, a queda das Torres Gêmeas, a segunda queda da segunda torre, as pessoas estavam vendo ao vivo. Então já foi um impacto bem diferente. Né? A notícia chegou de forma totalmente diferente. Então, dependendo, né, e o pessoal de marketing sabe muito bem isso, né? Dependendo da mídia, você tem até uma informação de forma diferente, né? A mesma notícia. Então, o Jacques Ellul, que eu já mencionei, que é determinista, tecnológico e pessimista, né, ele fala que todas as tecnologias, ou a técnica, ela constitui um novo sistema cultural que reestrutura inteiramente o mundo social como objeto de controle. Né? Então, a gente precisa ter os dados, né? Se a gente usa computador, a gente precisa, né, tudo está passado por ali, por dados de computador, pela ciência, pela tecnologia. Então, tudo a gente julga por ali. Né? A gente tem que, peraí, essa visão é corroborada pela ciência? Né? Então, pela tecnologia? Então, isso aqui é belo, uma pintura é bela. Então, tem pessoas que fazem isso. Por exemplo, pegam uma pintura, vamos ver se essa pintura é bela mesmo, jogam no computador, num programa lá, que analisa os algoritmos e vão dizer, né, como os algoritmos vão analisando a pintura e vai dizer se essa pintura é bela ou não. Né? Então, eu vou determinar, através de algoritmos, se essa pintura é boa ou não. Então, isso é um absurdo, né, que a tecnologia faz hoje. Né? Ela quer controlar tudo. O Neil Postman também é um autor determinista tecnológico e ele fala isso nesse livro Tecnopólio. Né? O que é um tecnopólio? A sociedade que a gente vive hoje. Uma sociedade em que o velho mundo, símbolos e mitos e outros ícones do mundo não tecnológico renderam seu poder opressivo e a força da visão de um mundo tecnológico. Uma sociedade que se rende completamente à primazia do desenvolvimento tecnológico e à inovação. Tá? Então, assim, os velhos símbolos são jogados fora, são descartados, porque a gente precisa de símbolos novos. Né? O Neil Gaiman, acabei de ler um livro dele, Deuses Americanos, que é bem interessante esse livro, porque ele coloca os deuses antigos, né, Odin e Thor, né, em formas antropomórficas, né, em formas humanas, lutando contra os novos deuses americanos, contra a mídia, inclusive aparece a mídia lá na TV, contra as redes sociais. Então, os novos deuses querendo acabar com os velhos deuses, né? Porque tem que acabar com aquelas novas visões, com aquelas antigas visões, por um ponto de vista novo. Então, a gente não tem mais tempo de fazer um pão, né? Cozinhar um pão. A gente vai lá e compra simplesmente no mercado. E a gente vai falar, inclusive, que o pão é melhor, né? O pão lá é mais fácil, mais barato, mais rápido comprar o pão já pronto, né? Pão artificial, ou mesmo comida, né? O McDonald's. O McDonald's é exatamente isso, né? Se você assiste o Wall-E, né? Lá as pessoas comendo lá nem comem, né? Elas só tomam um milkshake. É muito mais, né? Você pode fazer tornar muito eficiente a comida, né? Um líquido mais fácil, né? Que te alimenta, que traz todos os nutrientes necessários. Né? Então eu não preciso mais ir lá, né? Para que eu vou cozinhar? Para que eu vou fazer, né, um churrasco, aquela carne dura e tal, né? Eu vou pegar e vou só tomar. Né? E aí acaba, né? Por isso que tem muitos fast foods, né? Estados Unidos é muito forte nisso, né? Porque é mais fácil simplesmente ir lá, é mais eficiente, né? Como diz
aí o jaquelou. Só que acaba sendo eficiente, né? De fato, a gente vê que tem muitos problemas de saúde, né? A gente tem problemas alimentares sérios, né? Por quê? Porque a nossa alimentação é muito ruim, né? Então, é um problema sério ficar eliminando antigas formas, né, não tecnológicas. Por exemplo, forma de fazer pão, né, maneiras de fazer comidas e tal. E aí, o próprio Neil Postman, ele fala que muitas das nossas tecnologias seguem o mito de Frankenstein, né? Ele fala que nós estamos sobre a síndrome de Frankenstein. Quer dizer, o homem, lá o Dr. Frankenstein, né, cria, ou todos nós, né, criamos uma máquina para um propósito particular limitado. Criamos, né, o computador. Ele serve para isso. Mas assim que a máquina é construída, nós descobrimos, sempre para nossa surpresa, que ela tem ideias próprias e que ela é capaz não só de mudar os nossos hábitos, mas mudar os nossos hábitos mentais, né? Então a gente vai descobrindo os problemas que o uso excessivo de celulares, da internet, tem causado, né? Problemas mentais mesmo. Já entrou na Organização Mundial de Saúde como o vício, né, em eletrônicos, vício celular, vício na internet, como um problema de saúde, né? Já está lá, é um vício, tanto quanto o vício em bebida, em drogas, o vício é, no uso de redes sociais e celular. Inclusive tem aquele seriado da Netflix, né? É, o dilema das redes. Tem uma hora que até eles brincam, falam assim: a única empresa que chama, né, o único tipo de empresas que chamam os seus consumidores de usuários, né, são as redes sociais, né? Você é um usuário daquela rede social, né? Pensa bem, né, no peso disso, né? Que a gente realmente, o objetivo deles é nos tornar viciados e nos tornar assim, não querendo mais ler livros, né, físicos, e ficar lá lendo postagens, porque eles ganham com cliques. Então, o objetivo é você ficar pulando de site em site, nunca ficar parado no mesmo lugar, né? Eu faço sempre esse desafio. Tentem pegar um livro e ficar lendo uma hora que seja. Um livro de papel, né? Pode ser num Kindle e tal, mas leiam, fiquem uma hora sem mexer no celular, sem ir lá e ligar e ver uma rede social, alguma coisa. É um desafio. Parece que a gente não consegue mais. É um grande esforço que a gente tem que fazer. O celular está ali, de repente você já está nele, né? Ligado. Então, você tem hoje mesmo, às vezes, muitos celulares, né? Eu sei disso, que tem no Android, pelo menos, né? Formas de você ver quantas vezes você desbloqueou a tela do celular e quantas horas você ficou no celular. E é impressionante, né? O quanto tempo que a gente fica nele. Mudou os nossos hábitos mentais, né? Então, é inegável isso. Mudou a forma como a gente se relaciona e como a gente pensa também. O grande Isaac Asimov, escritor de ficção científica, ele também era um pensador, também, e um filósofo, assim, né? E ele escreveu essa frase: toda a tendência da tecnologia tem sido inventar máquinas que estão cada vez menos sob controle direto e cada vez mais parecem ter vontade própria. É clara a progressão do controle direto e imediato pelos meios humanos, até mesmo em tempos primitivos, para o escorregão à frente até extrapolar e criar invenções ainda menos controláveis, até mais independente que qualquer coisa que eles tenham experimentado diretamente, né? Então a gente cria uma tecnologia e ela vai. O nosso objetivo, na verdade, é criar uma casa inteligente, né, que a gente não precise, carros autônomos, né, que a gente não precisa dirigir, e a gente cria algoritmos, né, para nos explicar, para nos ajudar, nos facilitar o nosso trabalho, né, mas eles estão fugindo muitas vezes do nosso controle, né? Então, eles estão cada vez menos sem controle. É, como eu disse ali, a síndrome de Frankenstein, né, que vai fugindo do nosso controle. A gente não sabe aonde está. Se você assiste lá o Dilema das Redes, muitas vezes eles falam assim: a gente produziu um algoritmo e de repente ele dá um resultado, né, algumas coisas, por exemplo, às vezes te dá uma página para você curtir, aparece mais vezes para você no seu feed certos tipos de notícias, e eles falam que muitas vezes os que estão por trás lá, né, que eles nem sabem como aquilo aconteceu, por que está indicando aquilo, porque os algoritmos, né, já estão pensando, né, agindo da forma como eles acham, né, da forma como eles foram programados inicialmente, mas eles foram tomando quase que uma vida própria.
O próprio Isaac Asimov escreveu essa coleção de livros, né? Eu, Robô, é muito interessante o livro, até mais, com certeza, né? Mais do que o filme. O filme é legal, mas o livro é bem melhor, né? Vai falando são contos diversos, né? De robôs, esse é um deles, tem vários outros. Mas ele elaborou essas 3 leis da robótica, né? Que, primeira lei, um robô não pode ferir um ser humano ou, por omissão, permitir que um ser humano sofra algum mal. A segunda lei, um robô deve obedecer às ordens que lhe sejam dadas por seres humanos, exceto nos casos em que tais ordens entrem em conflito com a primeira lei. E a terceira lei, um robô deve proteger sua própria existência, desde que tal proteção não entre em conflito com a primeira ou a segunda leis. Então, ele elaborou essas leis e é usada, né, como até para pensar a inteligência artificial, a robótica. Né? Muitos falam que tem alguns furos, até porque ele mesmo criou, né, essas leis com alguns furos para ele poder escrever, até, né, porque essa coletânea de textos aí, Eu, Robô, são casos em que foi transgredido essas leis, né, então ele deixa algumas brechas, mas é bem interessante para pensar, e até pensar, né, nas máquinas que a gente vai criando, né, que você cria lá, por exemplo, falei, Era de Ultron, né, ou mesmo Westworld, né, que eles fogem dessas leis, né, fogem dessas leis de causar, por exemplo, dano aos seres humanos. Langdon Winner, que eu já citei na primeira aula, ele fala isso, as tecnologias não são neutras. Os artefatos têm política. Tá? Então, apesar dele ser otimista e ele falar sobre o determinismo social, quer dizer, a gente pode moldar as tecnologias, ele tem algumas coisas assim de falar que a tecnologia não é neutra. Olha só o exemplo que ele cita que é bem interessante. Um exemplo, ele fala das pontes de Long Island lá em Nova York. Então, na década de 1920, 1930, estávamos começando a pensar na urbanização, várias cidades, então você olha lá para Barcelona, né, você vê grandes projetos de urbanização. E lá em Nova York, então, esse Robert Moses era o grande urbanista, ele projetou essas pontes nas ruas que iam para as praias de Long Island, né, para as praias ali de Nova York. E ele projetou essas pontes com essa altura, 2,6 metros de altura. Tá? E os ônibus, na época, eram aqueles ônibus mais altos, eles tinham 3,6 metros de altura. Então tinha 1 metro a mais do que essas pontes. Será que foi um erro de projeção, né? O grande urbanista aí, arquiteto, ele errou nos cálculos, né? Sei lá, colocou um pi, arredondou um pi, né? E fez alguma coisa ali que saiu do controle, né? Foi um grande erro. Não, foi proposital. Por quê? Ele não queria que os ônibus, ou todos os projetistas ali, quem estava discutindo, ele não queria que os ônibus chegassem até as praias mesmo. Quem que usava ônibus nessa época? Né? Os pobres, migrantes negros. Os ricos, eles usavam carros. Então, os ricos tinham acesso às praias tranquilamente. Então, pensa que a gente vivia numa época de segregação social bem forte nos Estados Unidos, né? Então ele projetou para que os ônibus não chegassem lá. E como eram distantes das praias, das cidades, as pessoas não iam poder ir a pé. Então elas não tinham acesso às praias. Né? Então isso é um exemplo de que os artefatos têm política na opinião do Langdon Winner, né? Que não são neutros, tem um interesse por trás. A produção de uma hidrelétrica tem um interesse por trás. Por que ela foi produzida desse jeito? Né? Porque as nossas cidades são concebidas desse jeito e não são de outros jeitos. Né? Então tem um exemplo positivo aqui, eu não coloquei a imagem, mas se você pega e olha a cidade de Barcelona, por exemplo, que é muito linda, né, a cidade, mas você vê que nas esquinas elas são meio que cortadas, assim, não sei bem o termo, mas tem um espaço nas esquinas para as pessoas pararem. A ideia que foi construída exatamente para as pessoas pararem nas esquinas e conversarem, terem um tempo, né, ali antes de atravessar um sinal e tal. Então a cidade foi projetada pensando nas pessoas, no bem das pessoas, não para tornar mais eficiente, digamos assim, simplesmente, né? Outro exemplo é Amsterdã, né? As cidades foram aumentando, Amsterdã foi aumentando cada vez mais a largura das ruas, por quê? Porque o transporte mais eficiente eram os carros, então vamos aumentar cada vez mais, né? Estavam destruindo prédios antigos e tal, de repente pensaram, opa, peraí, né? Esse transporte é bem eficiente, só que no termo de velocidade. Só que está causando muitos problemas ambientais, respiratórios nas pessoas, né? Então, retomou
para as bicicletas. Vamos construir uma cidade amigável, uma cidade favorável às bicicletas. Então, Amsterdã, né, é a capital europeia das bicicletas e voltou para esse foco de ter um transporte que não polui tanto, que é mais vantajoso para as pessoas. Pensou no bem comum. Né? Então, nenhum artefato, nenhuma tecnologia é neutra, porque as pessoas podem pensar positivamente, mas tem um valor ali por trás. Tá? As bicicletas também são outro exemplo de construção social da tecnologia. Tem esse livro aí, a construção social dos sistemas tecnológicos, e a gente tem aqui o exemplo. Né? As bicicletas foram evoluindo e a gente tem essa bicicleta no século XIX ali, com as rodas bem altas, que eram extremamente perigosas, desconfortáveis, inclusive, né, essas bicicletas. Elas não tinham freio, as rodas eram de metal, as mulheres usavam vestidos, elas não podiam usar essas bicicletas, e as pessoas começaram a pedir, não, nós queremos bicicletas confortáveis, nós queremos bicicletas seguras. E aí se inventa o pneu, não sei se vocês sabem, mas o pneu de borracha foi inventado para as bicicletas primeiramente, né? Se inventa o pneu para ficar mais confortável, se inventa a transmissão, essa transmissão que a gente tem lá atrás, que fica também mais confortável, né? A transmissão pedal ali, né? Que tem a correia, fica mais fácil de pedalar e freios, né? E isso virou ali a bicicleta de segurança, o formato até do quadro da bicicleta, o formato diamante, que é o formato que a gente tem até hoje de bicicleta. Então, porque as pessoas foram pressionando. Então, surgiu a tecnologia, mas as pessoas foram querendo dar pitaco, né, falar o que elas queriam numa bicicleta. Então, a tecnologia ela não é somente moldada por estruturas sociais e relações de poder, mas também por compromissos ingênuos e emocionais das pessoas. As pessoas, eu gosto desse celular, né, desse tipo, dessa tecnologia. Né? Então, às vezes, não é nem tão eficiente, tão bom, mas é bonito e tal, e as pessoas, então, às vezes, é ingênuos nesse sentido. Né? E as características desses indivíduos também são produtos de moldagem social. Né? Veja, um consumidor de celular no Brasil é muito diferente de um consumidor na Coreia, né? Na Coreia do Sul, ou na China, ou nos Estados Unidos. É diferente também. Né? Então, valores, habilidades, objetivos são formados em culturas locais. E aí a gente pode partir disso e entender a criatividade tecnológica relacionada com os fatos históricos e sociológicos. Não é à toa que surgiu o Vale do Silício nos Estados Unidos. Eles têm algumas visões de tecnologia. Não é à toa que a gente vai ver na próxima aula, teve uma revolução, uma pré-revolução industrial na Idade Média, lá na Europa ocidental. Né? Não aconteceu uma revolução científica em outros lugares. Né? Mesmo a China, que era extremamente evoluída, desenvolvida, não teve uma revolução científica nem tecnológica. Por quê? Porque os valores, habilidades e objetivos eram diferentes. Tá? Então a gente tem aqui, né, esse mapa, aqui, essa visão para a gente pensar, nos colocar, a gente pode colocar aqui séries que a gente gosta, ou a nossa opinião mesmo, onde a gente se encaixa. Aqui. Só que eu até hoje não encontrei, aí é alguém que se encontra, que é determinista social, está aí no lado direito da imagem, e é pessimista. Isso é bem interessante. Né? Os deterministas sociais, eles acabam tendo uma visão otimista da tecnologia, onde eles veem que qualquer tecnologia pode ser moldada de forma positiva. Mesmo a tecnologia que é ruim, é negativa, a gente pode modificar ela e transformar ela em uma coisa positiva. Tá? Então era isso que eu queria dizer para vocês hoje. E ficamos por aqui.